Bom dia, gente. Bom dia. Nós vamos trabalhar hoje alguma coisa prática com relação a duas funções que nós iremos trabalhar teoricamente, mas é importante que vocês entendam a situação prática de alguns dos seus compostos. Nós vamos iniciar com a função aldeído, e aldeído é qualquer composto que tenha uma carbonila, entenda, carbonila, esse C dupla O, em carbono primário. Feito isso, você vai entender que não há necessidade, na hora de dar o nome do aldeído, de você localizar a posição dessa carbonila. Isso significa dizer que você vai fazer a nomenclatura normal, sem haver necessidade dessa localização. Enquanto que as cetonas, nós vamos definir como sendo qualquer composto onde essa carbonila esteja ligado em carbono secundário. Isso vai fazer com que, a partir de 4 carbonos, você tenha necessidade de identificar a presença dessa carbonila. Ora, por que não precisa com 3 carbonos? Porque obrigatoriamente a carbonila vai estar no carbono do meio, ó. Esse é um carbono secundário e a dupla O vai estar sempre no carbono do meio, não tem outra possibilidade. Mas o que a gente quer falar e mostrar para vocês melhor são os principais compostos derivados dessas funções. No caso dos aldeídos, o principal composto é o primeiro, aquilo que a gente chama de metanal. Metanal, pessoal, porque qualquer aldeído sempre vai terminar em alo. Só que a indústria conhece e chama isso de formol ou formalina. Então, como é que é formado o formol? O formol é um gás incolor, extremamente irritante. A gente aspira isso daqui e olha, toda vez que você for aspirar qualquer coisa, você não coloca o nariz, você fecha a mão e puxa com a mão fechada para você sentir a intensidade, porque em muitas condições esse líquido pode ser tão desgastante que você pode, de alguma maneira, ter problema sério. Nessas condições, não sei se vocês sabem, mas o formol também é usado principalmente aqui no Nordeste, pessoal. Por quê? Nós usamos muita carne defumada e no processo de defumação parece que não, mas veja só, existem algumas plantas que contêm o formol. Naturalmente, é muito melhor eu pegar as folhas ou a planta verde, o caule verde, e tentar acender ou fazer fumaça, porque é a fumaça que vai fazer esse processo, pessoal, de fazer com que a carne fique defumada. Então essa fumaça fica entrando em contato com essa carne por algumas horas e nesta fumaça contém o metanal ou formol. Isto feito, é importante que você saiba que também é usado como antisséptico ou então como uma solução que pode, de alguma maneira, ser colocada no laboratório ou mesmo nos IMLs para conservação de cadáveres. Não sei se vocês sabem, mas uma pessoa quando morre, depois de 24, 30 horas, ela começa realmente a entrar num processo de decomposição, que a gente chama de putrefação, né? Nessas condições, o que se faz com aquele cadáver? Coloca-se, por exemplo, no nariz, na boca, algodão molhado com formol, para que esta reação não se intensifique.
nos ouvidos, nos orifícios, né? Essa situação faz com que nós possamos mostrar para vocês algumas das utilidades do formol. E o formol, cadê, solução de formaldeído 10% em volume. O máximo que a gente pode obter dessa solução é 40%, tá certo? Ou seja, 40% desse gás, que originalmente é um gás, é insuflado, injetado na água. Isso é o máximo que se pode obter, tá certo? Muito bom. Depois, se vocês quiserem, vocês podem naturalmente se aproximar para sentir o cheiro. Quando você passa, por exemplo, próximo a um hospital ou de alguma maneira ao IML, você sente um cheiro característico. Ele tem um cheiro característico, assim como o nosso próximo composto. No caso do formol, o que a gente já viu sobre água? Quando eu faço, olha para cá, ó, quando eu faço a desidrogenação, o que é desidrogenação? É retirar hidrogênio, retirar H2. Então eu pego o metanol, que é o álcool com carbono, aqueço a uma temperatura controlada, 635 graus centígrados, e coloco um catalisador à base de prata. Catalisador é qualquer substância que vai na reação para acelerar essa reação. E aí o que acontece? Retira-se gás hidrogênio, esse hidrogênio e um desses dois aqui, ó, H2, e sobra o quê? Sobra o formol metanol. Agora, eu quero que vocês observem com bastante atenção no caso das cetonas, pessoal. Cetona, na verdade, são compostos onde, eu falei para vocês, a carbonila está ligada em carbono secundário. Também é um líquido bastante inflamável. Como é que eu mostro para vocês que isso é inflamável? Vou colocar um pouquinho dessa acetona aqui e vou atear fogo. Veja você. Vê se o palito está acende. Quer dizer, solução extremamente inflamável. Naturalmente que a chama está amarela, isso só significa que essa combustão é incompleta. Certo? Se fosse completa a combustão, a chama seria azul. Ora, eu preciso retirar isso aqui do próprio. Agora, isto não é tão interessante quanto... Sabe o que é isso aqui? É isopor. Isopor. Isopor, pessoal, nada mais é do que um plástico especial chamado poliestireno. Esse poliestireno é um tipo de plástico que, para se fazer isso aqui, pessoal, eu tenho mais ou menos 5 ou 6% desse plástico e o resto é ar. Então, o que se faz? O que se faz? Por favor, pessoal. Eu estou aqui, ó, mostrando para vocês. O que eu falo? O que a indústria faz? A indústria simplesmente injeta ar neste plástico de modo que eu tenha muito mais, 95% de ar aqui e mais ou menos 5% de plástico. Só observando. Esse aqui é a acetona. E olha só o que vai acontecer aqui, ó. Está vendo as bolinhas? Não. É porque não se aproximou. Mas está vendo que está sumindo o plástico? Isso com certeza, porque você enxerga. Então, eu, entre aspas, dissolvi, derreti aquela barra aqui, ó, e aqui sobrou apenas o plástico poliestireno. Nessas condições, eu posso fazer isso indefinidamente, porque a acetona tem esta propriedade de dissolver o poliestireno
na forma de isopor. Logicamente que você também, na sua obtenção, vai ter uma desidrogenação. Isto é, eu tenho aqui o propan-2-ol, onde eu vou retirar esse hidrogênio e esse, ó, esses dois hidrogênios na reação, tá certo? É aqui, ó, tá aqui, ó. Eu vou, nessas condições aqui, retirar os dois hidrogênios e vou ter a formação da acetona. Então, eu tenho aqui o propan-2-ol com duas substâncias que vão acelerar a reação, que são catalisadores, também com temperatura controlada, e aí eu tenho a formação da acetona ou propanona e a liberação de gás hidrogênio, porque é uma desidrogenação. É importante que vocês vejam, pessoal, que tem uma série de usos que nós não conhecemos da acetona, ou pouco vemos, que é usado na fabricação de plásticos, de policarbonato. Quando você pega uma mamadeira para uma criança, você precisa tomar bastante cuidado, porque se eventualmente lá na mamadeira tiver um símbolo com o número 3, tá certo? Esta mamadeira contém cetona. Então, isto faz com que esse plástico de poliestireno usado para a fabricação de mamadeira possa ou não conter acetona. Esta acetona, dependendo do aquecimento da mamadeira que a mãe vai fazer na hora que bota para aquecer em banho-maria, ela pode se decompor e entrar em contato com o organismo da criança. E se vocês não sabem, o nosso organismo, ele é feito para que nós possamos ingerir ou inalar uma pequena quantidade de acetona, na casa dos microgramas para cada litro de sangue. Tá certo? Muito obrigado e valeu!